Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento e saber pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, advogado, com escritório em Porto Alegre e também em Brasília. Hoje discutiremos sobre a prisão preventiva. Continuaremos discutindo o que nós tratamos no episódio anterior. O Conecta produziu a primeira série sobre o Acordo de Não Persecução Penal com 3 episódios. Iniciamos uma segunda série sobre a prisão preventiva. Na última quarta-feira, tratamos especificamente sobre a prisão ex officio, a prisão como última ratio e o contraditório na prisão preventiva. No dia de hoje, pretendemos, juntamente com o professor Marcos Ebrard, tratar especificamente da motivação e fundamentação da prisão preventiva e das demais decisões judiciais, e também sobre a contemporaneidade da prisão preventiva, que é uma novidade trazida pelo pacote anticrime, e também sobre outros aspectos polêmicos da prisão preventiva. Dos artigos 5º, inciso 61 da Constituição Federal e mais o artigo 93, inciso 9 da Constituição, se infere que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Portanto, a falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva produz um defeito, um vício, cuja consequência é a invalidade da decisão, a qual implica a soltura do sujeito. Ademais, a Lei 13.964, de 2019, a denominada Lei do Pacote Anticrime, manteve a exigência de motivação no decreto de prisão preventiva. Isto especificamente está nos artigos 312, parágrafo 2º, e 315 do Código de Processo Penal. Contudo, acrescentou o termo fundamentação à anterior redação. Fundamentar uma decisão é explicar e justificar racionalmente tanto os motivos de fato quanto os motivos de direito, a motivação fática e jurídica do convencimento. Portanto, não é só a exteriorização escritural e pública do convencimento do magistrado que possui uma relevância constitucional, mas também o grau de aceitabilidade produzida nos agentes envolvidos no caso penal e na comunidade jurídica. Em suma, na decisão que exterioriza a restrição da liberdade. Isso possibilita a compreensão da decisão, tanto pelos sujeitos, pelas partes, pelos advogados e por toda a comunidade jurídica. Isso facilita e propicia uma impugnação adequada, eficaz, um recurso adequado e, inclusive, outras medidas impugnativas, como o habeas corpus. Se a decisão ela não está bem motivada e bem fundamentada, ela dificulta o recurso e dificulta a própria impugnação, porque tanto o Ministério Público quanto a defesa, quando vão impugnar uma decisão, precisam conhecer bem os motivos. Quando os motivos e a fundamentação não estão claros, isso dificulta tanto o exercício do recurso, quanto o contraditório, quanto a ampla defesa. Então, não é necessário, não é suficiente uma mera declaração de conhecimento acerca do que está no processo, do conteúdo dos autos. E nem uma simples decisão, uma emissão volitiva do julgador. Mas precisa uma argumentação, uma demonstração argumentativa. Isto é, o juiz deve proceder uma argumentação sobre a motivação de fato e de direito, ou seja, sobre os pressupostos fáticos e jurídicos, né, da exigência cautelar. E quando o juiz vai decretar prisão preventiva, ele deve demonstrar o porquê é necessária a prisão preventiva. Ou uma outra medida cautelar, mesmo que alternativa ao cárcere, o juiz deve demonstrar o porquê
existe essa exigência cautelar, ou seja, por que, no caso concreto, é necessária a prisão preventiva ou outra medida cautelar, por que aquela medida ela é adequada, né? Em suma, qual é a justificação concreta que existe naquele caso para a decretação da medida cautelar. Por isso, a importância da motivação e da fundamentação de todas as decisões judiciais, não só da prisão preventiva e do decreto de outras medidas cautelares, mas de todas as decisões. E o pacote anticrime trouxe, em vários dispositivos, esse reforço da norma constitucional, né? Nós nem precisaríamos uma legislação ordinária sobre isso, porque nós já temos 2 dispositivos constitucionais que obrigam a fundamentação das decisões. Mas nós temos agora, então, esta se chama normatividade ordinária, ou seja, o próprio legislador ordinário obriga o juiz a motivar e fundamentar a decisão. Então, eu gostaria que o professor Marcos tratasse um pouco sobre esses 3 dispositivos da lei anticrime que especificamente falam sobre a fundamentação e motivação da prisão preventiva e das decisões. Satisfação estar aqui contigo, Nereu, dividindo o 5º episódio do Conecta. Eu sou Marcos Eberhardt, sou professor da Escola de Direito da PUC, advogado com atuação em Porto Alegre e em São Paulo, e divido com o professor Nereu Gomoli esse projeto que coloca o processo penal contemporâneo em debate e que escolheu o pacote anticrime para iniciar os seus primeiros episódios, que acontecem todas as quartas-feiras, às 18 horas, no podcast conecta.podcast pelo Spotify. Nós temos 3 dispositivos fundamentais que estão envolvidos ao redor das modificações do pacote anticrime em razão do tema motivação das decisões quando se fala em prisão. São eles o 283, o 312, parágrafo 2º, o 315, parágrafo 1º e o 315 também no seu parágrafo 2º. Pois o 283, que há muito tempo é um artigo de nós conhecido, ele vai referir, agora com a redação dada pelo pacote anticrime no caput, que ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação transitada em julgado. Pois este artigo 283, a começar por ele, remonta uma decisão, na verdade, uma discussão que começou há muito tempo, mas que teve grande repercussão em pelo menos 3 momentos nas últimas 2 décadas. E na década passada, através do julgamento do habeas corpus 84078 pelo Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo entendeu por maioria de votos que a prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado contrariava a presunção de inocência. Ou seja, contrariava aquilo que a Constituição Federal, depois de muito tempo, consolidou em relação ao fato de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, exatamente nos termos desse 283, agora com redação dada pelo pacote anticrime. No entanto, em 17/2/2016, no verão de 2016, o Supremo Tribunal Federal voltou a tocar no tema em razão de um julgamento de grande repercussão através do habeas corpus 126.292 de São Paulo e, novamente, por maioria de votos, mas agora ao contrário, entendeu, nas palavras do ministro Teori Zavascki, relator na época deste caso, que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial e extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. Na época, antes ainda de chegar no terceiro julgado, no terceiro momento, em relação a esse 283, que agora nos presenteia com essa redação que nos parece mais óbvia do que a redação que já havia antes,
nesse momento, vários tribunais no Brasil expediram ordens de prisão, não só em relação a quem estava julgado, mas também ordens para o primeiro grau, para que os juízes revessem os seus processos, o andamento dos casos, para verificar se não havia algum caso de impugnação por recurso especial, impugnação por recurso extraordinário, de acórdão que poderia gerar expedição de ordem de prisão. E no Brasil inteiro, nós tivemos várias ordens de prisão determinadas, nós somos o STJ, nós somos o Supremo Tribunal Federal, e quando muito conseguimos restabelecer algumas solturas ou alguns casos em manutenção de liberdade por interpretações do STJ, mas no Supremo Tribunal Federal ainda persistiu por um tempo este posicionamento do habeas corpus 126.292, pelo menos pela maioria dos ministros. Pois foi então que, no final do ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal julgou as ADCs 43, 44 e 54, entendendo, portanto, posição que até os dias de hoje ainda se mantém, no sentido de que o início do cumprimento de pena só pode se dar a partir do esgotamento de todos os recursos. E que, portanto, o artigo 283, com a redação que tinha naquela época, era compatível com a Constituição Federal. Muito mais agora, sem dúvida nenhuma, ele continua e tem uma redação ainda compatível com a Constituição. Já no 312 do Código de Processo Penal, quando nós estamos falando aqui da prisão preventiva, o parágrafo 2º do 312 referirá que a decisão que decretar a preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Aqui nós estamos falando de uma motivação ampliada da prisão preventiva, ou seja, o magistrado não estará preocupado agora somente em trabalhar os pressupostos da prisão preventiva e os fundamentos da prisão preventiva. Então, ele deverá passar muito mais longe disso, ou seja, ele deverá pensar o seguinte: nesta operação deflagrada aqui pela polícia, nessa operação deflagrada pelo Ministério Público, muito embora nós tenhamos aqui lavagem de dinheiro, nós tenhamos aqui sonegação fiscal, a gente tem aqui, eventualmente, pessoas jurídicas atuando sem autorização como instituição financeira, ou seja, atuando como instituição financeira sem ter autorização para tanto. Várias pessoas lesadas, mas nós temos fato contemporâneo que poderá levar à necessidade da prisão preventiva, que, diga-se de passagem, é uma das cautelares, é a cautelar mais pesada do sistema jurídico, ou seja, a contemporaneidade. Qual foi o primeiro caso que nos desafiou em relação, o primeiro caso notório que nos desafiou em relação à contemporaneidade? O caso Temer. O caso Temer foi analisado sob o ponto de vista de ter argumentos contemporâneos, ou seja, esse argumento geral de que nós precisamos de algo novo, algo recente, que diga respeito àqueles fatos que estão sendo investigados, é necessário, diante, principalmente, de investigações mais delongadas, mais antigas. Às vezes nós temos lá uma investigação de 2013, 2014, mas que gerou uma preventiva em 2020. Quer dizer, qual é o sentido de uma preventiva tanto tempo depois? Agora, pode ser, eventualmente, professor Nereu, que a gente venha a confundir essa ideia de contemporaneidade com reiteração criminosa. Não sei se... o que o professor acha disso? Sim, realmente o artigo 312, parágrafo 2º, é bem claro. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta. Existência concreta. Então, primeiro, fatos concretos.
Né? Fatos concretos, isto é, demonstrados nos autos, não presunções. Não se pode presumir que o réu vai praticar um novo crime. Tá? Então, fatos concretos, demonstrados nos autos, não fatos presumíveis. Presumida reiteração criminosa. Provavelmente vai cometer outro crime. Se solto, vai cometer outro crime. Então, isso não são fatos concretos. Tá? Então, fatos concretos a lei exige. Segundo, fatos novos ou contemporâneos. Então, não podem ser fatos passados, que já ocorreram. Não podem ser presunções futuras e nem fatos passados. Né? Porque presunções futuras, fatos passados, não são fatos concretos, e nem novos e nem contemporâneos. Né? E veja, Marcos, que o STF, no HC 166-538, o relator o ministro Marco Aurélio, uma decisão agora, do início do ano, do dia 3 de fevereiro, afirmou que a contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona com a data em que revelados a materialidade do crime e os indícios da autoria. E também a Corte Especial do STJ já teve a oportunidade de se manifestar na questão de ordem no inquérito 1258, também de fevereiro deste ano, relator o ministro Og Fernandes, da Corte Especial, se manifestou dizendo o seguinte: se observa que a falta de contemporaneidade dos fatos imputados, porque ocorridos os fatos nos idos de 2017. Então, 2017, 2020, 3 anos já haviam se passado. Então, esses fatos passados, segundo a decisão, serviram de fundamento. Aliás, esses fatos passados serviram para o STJ como fundamento para o indeferimento cautelar do imputado de suas funções. Tá? Então, a contemporaneidade, mesmo antes do pacote anticrime, já vinha sendo considerada na motivação, dentro da motivação e fundamentação, como colocado pelo professor Marcos, pelos tribunais superiores. E o Tribunal de São Paulo também, no HC 534-320, também do mesmo mês de fevereiro deste ano, desta decisão, se pode ver que a continuação da influência do imputado sobre as áreas de licitações da prefeitura, a fuga e crimes da mesma natureza praticados posteriormente, foram considerados na contemporaneidade para manter a prisão preventiva do imputado. Então, foram fatos concretos, né, contemporâneos, que serviram também na motivação e fundamentação das decisões. Claro que nós não tínhamos na legislação explicitamente essa exigência de concretude e contemporaneidade e fatos novos, contemporâneos e concretos na decretação da prisão. Então, é uma novidade que agora o legislador ordinário trouxe. Né? E tu falavas mais uma coisa interessante, só para completar, o próprio legislador combinou de nulidade, no artigo 564.5, a falta de motivação e fundamentação. Foi uma nulidade expressa combinada agora no pacote de lei anticrime. Mas tu falavas também, Marcos, na questão da execução provisória da pena, em face da prisão preventiva, tá? Da prisão decorrente de uma decisão colegiada. Tá? E agora o legislador trouxe disposições diferenciadas com relação ao tribunal do júri, lá no artigo 492, né? Dizendo que, em caso de condenação no tribunal do júri, uma pena igual ou superior a 15 anos, determinará a execução provisória expedindo-se mandado de prisão, expressamente no 492.1, letra E. Tá? E quando a condenação for até 15 anos, então a prisão pode ser decretada com base nos requisitos da prisão preventiva. Eu vejo aqui como uma execução provisória já rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, não sei qual é o teu entendimento sobre isso.
Eu tô orientando um trabalho na graduação da Escola de Direito, na verdade, dois trabalhos que eles procuram, professor Nereu, partir da seguinte ideia: se o legislador está propondo que essa pena no tribunal do júri, na condenação, permita a expedição do mandado de prisão, e aqui nós estamos diante de um requisito objetivo, ou seja, uma condenação a uma pena X que permitiria a antecipação de um cumprimento de pena, quando ainda o processo não terminou. Esses dois trabalhos, cada um para o seu lado, mas ambos estão propondo, em tribunais diversos, um estudo de caso que vai buscar decisões de condenação do tribunal do júri, acima de 15 anos, para saber onde que essas decisões vão parar nos tribunais de segundo grau e também nos tribunais superiores. Ou seja, a gente está fazendo, na verdade, um mapa dessas decisões para demonstrar o quê? Mapa muito parecido que eu também fiz e que outros tantos colegas fizeram e várias instituições no Brasil fizeram, como o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, junto com a Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro, fizeram um levantamento caso a caso de todos os julgados que passaram pelo STJ e que passaram pelo Supremo Tribunal Federal em relação a quantos julgados foi declarada a tipicidade, ou seja, que reverteram em absolvições, quantos julgados reverteram anulação, quantos julgados reverteram em prescrição, para se analisar um percentual, tanto pela defesa quanto pela acusação, lá no caso da execução provisória da pena, se teria sentido passar pelos tribunais superiores, porque alguns votos lá daquele habeas corpus de 17/2/2016, o 126.292, dava a entender que menos de 1% das causas eram revertidas no Supremo Tribunal Federal, o que dava a entender que os ministros estavam, inclusive, desprestigiando o seu próprio trabalho, no sentido de que não teria sentido nenhum levar um caso até lá. A mesma coisa nós estamos tentando demonstrar aqui. Ou seja, nós estamos fazendo uma cadeia, um mapa em relação às decisões para demonstrar uma obviedade. É claro que muitos casos são desconstruídos nos tribunais. Qual seria o sentido de determinar uma prisão praticamente automática? Eu já conheci, apesar de não tê-las aqui agora para referir a quem está nos escutando, decisões no Brasil que já estão tendo por fundamentar na desnecessidade, mesmo que com 15 anos ou mais de condenação no júri. Tá? Então, nós já temos decisões nesse sentido. Sim, veja que não há motivação científica de cindir aqui a prisão processual e confundir a prisão processual com execução de uma pena no tribunal do júri. Tá? E em casos de condenação pelo plenário do tribunal do júri, embora o legislador, no parágrafo 5º, inciso 2, tá? Permite que o relator no tribunal, em face das questões levantadas no recurso, possa conceder, deixar o apelante em liberdade. Mas o legislador aqui está na contramão do que o Supremo Tribunal já veio decidindo. E também sobre prisão preventiva, é importante que na sentença penal condenatória, quando o juiz vai reconhecer ou não o direito de o réu apelar à liberdade, ele deverá considerar para negar o direito à liberdade os mesmos requisitos da prisão preventiva. Isso ocorre na sentença penal condenatória e também na decisão de pronúncia. Um questionamento que eu já participei de algumas discussões que surgiram diz respeito se, para que o juiz possa decretar essa prisão, tanto na decisão de pronúncia quanto na sentença penal condenatória, há necessidade de pedido ou não
do Ministério Público, se o juiz pode decretar esta prisão preventiva, esta prisão processual de ofício. É uma questão bastante sensível e problemática que, a meu ver, deve ser interpretada à luz do artigo 3º, letra A, tá? Que diz que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Então, o juiz, como terceiro imparcial no processo, ele não poderia decretar ex officio a prisão processual. Mas eu reconheço que é um tema muito sensível e problemático e que se sujeitará a muitas discussões ainda, professor Marcos. Sem dúvida, se nós formos analisar todos os projetos, todas as tentativas de mini-reforma que nós tivemos no processo penal brasileiro, por incrível que possa parecer, o pacote anticrime no ponto da prisão, e no ponto da prisão preventiva especificamente, parece que ele está nos brindando tirando esta questão do júri, ele está nos brindando com algo que fortalece bastante todos os desafios que nós temos em relação à prisão. Então, vamos encerrando por aqui mais esse 5º episódio do Conecta. Nós já estamos completamente ultrapassado o nosso tempo combinado com o público de fala. Em seguida, a gente volta retomando a fundamentação das prisões, que está ali no artigo 315, que é um artigo fundamental, e também vamos falar um pouquinho mais sobre as repercussões. E aí vamos começar a falar sobre as repercussões probatórias da prova no pacote anticrime. Eu sou Marcos Eberhardt, me acompanha o professor Nereu Giacomoli. Professor Nereu. Este foi o 5º episódio do podcast Conecta. Comigo, o professor Marcos Eberhardt. Até a próxima quarta-feira, às 18 horas, quando falaremos do artigo 315, caput e parágrafo 1º do Código de Processo Penal, e também sobre as inovações em matéria probatória trazidas no processo, no pacote anticrime. Até lá.